Ontem eu soltei um vídeo aqui no canal falando para vocês que eu precisava da ajuda de vocês. Expliquei que a gente tinha criado um canal de lives que está tendo live todo dia das 11h55 até as 13 horas de segunda a sexta. E falei também sobre o canal de podcasts que eu criei com meu amigo Guga Noblar, que a gente quer crescer. Vai ter uma sede aqui em Aracaju física, eu já aluguei uma sala com a ajuda de um apoiador muito importante do nosso trabalho aqui. E eu vou explicar para vocês porque que isso é importante. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as baboseiras que a Carla Zambelli, a Bia Kicis, o clã Bolsonaro falam, fazem parte de uma tática compartilhada pelo Steve Bannon. Por isso que a gente precisa responder esse trabalho de uma forma diferente e fazendo o que eu chamei, inclusive no meu vídeo de ontem, de flodar a plataforma com conteúdo sério, conteúdo técnico, para que em um momento ou outro as pessoas que apoiam o Bolsonaro cegamente comecem a se deparar com o nosso conteúdo de tantas maneiras que ele não consiga mais ignorar e passe a assistir. Eu vou trazer para vocês aqui hoje a cartilha que o Steve Bannon trabalha, digamos assim, ou pelo menos o foco principal da cartilha dele, para vocês entenderem o que é que a gente está enfrentando. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, se vocês acham que falar de kit gay, mamadeira de piroca ou algo desse tipo foi algo inventado da cabeça do Bolsonaro ou que foi um absurdo conspiracionista, de certo modo foi, né? Foi algo conspiracionista, o Bolsonaro já defendia essa ideia há muito tempo, porém existe uma estratégia por trás de tudo isso. Como vocês sabem, o Steve Bannon, que está por trás, ou melhor, esteve por trás da candidatura do Donald Trump nos Estados Unidos, na parte da estratégia de campanha, ajudando a eleger o Trump, ajudando a eleger o Bolsonaro no Brasil e ajudando também a aprovar o Brexit no Reino Unido, ele tem uma cartilha onde você precisa seguir fielmente aquela cartilha para que o resultado do seu trabalho seja conseguido de forma eficaz. Dentre os conteúdos que essa cartilha prega, por exemplo, estaria o compartilhamento de informações falsas ou extremamente absurdas e uma quantidade muito grande para que o grande público não tivesse como assistir, digamos assim, as informações sendo respondidas pelo noticiário, já que seria tantas informações absurdas que meio que tiraria o foco do noticiário sobre as questões reais e acabaria fazendo com que os noticiários respondessem aquelas situações, enquanto os grupos ali que estariam agindo nos bastidores continuariam produzindo e produzindo e produzindo conteúdo negacionista e com fake news. Por isso, inclusive, faz todo um sentido ter o que a gente chamou no Brasil de gabinete do ódio. A gente sabe, inclusive, que o gabinete do ódio ficava em endereços ligados ao clã Bolsonaro. O gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro em Brasília era um dos lugares que se tinha o gabinete do ódio. O próprio Facebook, por exemplo, já comprovou, através do envio para a CPMI das fake news, de IPs de computadores, que um dos QGs do chamado gabinete do ódio era o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, mas que existem outros endereços, inclusive fora de Brasília, atrelados a ele e ao irmão dele, Carlos Bolsonaro, e a outros membros da família, onde também se tem resultados, por exemplo, de informações que ali atuaria como, por exemplo, o gabinete do ódio, uma fábrica de fake news. Personalidades como Abraham Weintraub, Alan dos Santos, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi e tantos outros que se dizem bolsonaristas e conspiracionistas, eles não tiram as informações da cabeça dele. Ao contrário, existe um núcleo que passa essas informações para eles e essas informações são amplamente divulgadas com o único intuito: tirar a atenção do noticiário, desqualificar os informativos noticiários, desqualificar a credibilidade de jornais e jornalistas para fazer com que você viva em um mundo da imaginação conspiracionista. Olha o trecho aqui do que o próprio Steve Bannon falava sobre o que é que as pessoas deveriam fazer, por exemplo. Uma das estratégias vocalizadas por Steve Bannon e colocada em prática na primeira campanha de Donald Trump dizia mais ou menos o seguinte: o personagem, no caso o presidente ou os representantes do grupo, deve dar declarações diárias, polêmicas, mesmo que absurdas e contraditórias, com um único objetivo, o de disputar espaço no noticiário. Em termos simples, sobra menos espaço na imprensa e na atenção dos receptores para as notícias críticas em relação ao personagem ou ao seu governo. Quanto mais absurda a declaração, mais chamará a atenção e mobilizará as audiências. Por exemplo, o que o Bolsonaro fala todos os dias
com o curralzinho dele ali na saída do palácio? Por que o Bolsonaro diariamente traz, por exemplo, informações malucas que fazem parte, inclusive, do próprio ideário dele? No caso do Bolsonaro, para colocar essa prática, essa política idealizada pelo Steve Bannon, essa estratégia criada pelo conspiracionista de extrema-direita Steve Bannon, isso se consolidou facilmente no Brasil através da figura do Bolsonaro, porque parte dessas declarações que hoje o Bolsonaro fala e que são absurdas, ele já falava no passado. A única diferença é que hoje você tem uma ampliação desse discurso, através do gabinete do ódio, através da utilização da máquina pública para poder disseminar tal informação, e muita gente sabe, evidentemente, o que é que está acontecendo nesse momento. Eles querem tirar a nossa atenção. Eu até já fiz vídeos aqui falando algumas vezes que me chateava em alguns momentos ter de responder tudo que o Bolsonaro fazia, porque isso ficava evidente que ele estava pautando o nosso trabalho. E a gente entende que isso faz parte de uma estratégia. O que muita gente chama de cortina de fumaça não tem nada a ver de cortina de fumaça em relação a o Bolsonaro falou isso para tirar a atenção do Flávio. O Bolsonaro falou aquilo para tirar a atenção do caso Queiroz. O Bolsonaro falou isso para tirar a atenção do caso dos milicianos que moravam lá no condomínio dele. E na verdade não é exatamente com esse foco que as declarações do Bolsonaro atuam. As declarações dele fazem parte de um contexto estratégico colocado em prática em vários países do mundo através de Steve Bannon, e que aqui no Brasil tem uma ligação diretamente com o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, que vai e fala todo dia: pai, você vai declarar isso, pai, você vai fazer aquilo. Só que não tem muita dificuldade para que o Bolsonaro fale ou faça as bobagens que ele tem falado ou feito, porque já faz parte do traço bolsonarista as conspirações que ele cria. A única coisa prática que a gente vê do que o Steve Bannon sugeriu é inundar as redes sociais e o noticiário com informações falsas. Se vocês observarem, por exemplo, alguns portais, como portais ligados à Globo, meio que já entenderam essa estratégia e pararam, inclusive, de exibir imagem do presidente em algumas situações, de exibir falas do presidente em outras situações, porque eles entendem essa forma de atuação sugerida pelo Steve Bannon. Porém, é aí que a gente entra na questão de flodar a plataforma. Do mesmo jeito que eles dão declaração de qualquer jeito, malucas, para poder chamar a atenção do público, para poder deixar o público estarrecido e meio que obrigar, de certo modo, o noticiário a desmentir aquela informação por tão absurda que ela se apresente, a gente precisa fazer o oposto no sentido positivo. Compartilhar em excesso conteúdo verdadeiro, conteúdo checado, conteúdo de qualidade, para que esse mesmo público que acaba sendo flodado com informação falsa por conta dessa técnica colocada em prática pelo Steve Bannon, ele acabe em um momento ou outro encontrando o nosso conteúdo. Por isso que eu pedi para que vocês seguissem o canal de lives, seguissem o canal de podcast, porque a gente sabe que tem vários canais de extrema-direita que fazem lives aqui no canal, no YouTube, que fazem live no canal, aqui na plataforma do YouTube, perdão, e também sabe que tem alguns canais que tem podcasts que são reacionários, são conservadores, ou são anti-ciência, ou que representam algo que não seria interessante para o debate técnico, para o debate do conteúdo de base que a gente entende como sendo um conteúdo responsável. Então, ontem a gente conseguiu, por exemplo, crescer muito lá no canal de lives, mas não conseguiu tanto resultado no canal de podcast. Eu vou até fazer um vídeo mais à frente, que tem muita gente me pedindo para fazer, explicando a importância do compartilhamento, do like e da retenção, como a gente chama. Porque que é importante os seguidores assistirem um vídeo, compartilharem um vídeo, darem like. A gente precisa explicar isso para os seguidores, para que eles entendam. E eu realmente concordo que a gente vai precisar fazer isso. Eu estou organizando algo desse tipo, deve sair nos próximos dias aqui no canal. E ontem, apesar de a gente ter tido mais de 20 mil visualizações, por exemplo, no vídeo onde eu peço a ajuda de vocês, a gente não conseguiu bater nem 5 mil seguidores no canal de live, que tinha pouco mais de 3.850 pessoas, e no canal do podcast a gente não conseguiu nem alcançar também 5 mil. A gente, na somatória total, a gente não ganhou nem 1.000 seguidores no canal de lives e nem 1.000 seguidores no canal de podcast. E a gente está investindo nessas formas novas de comunicação, porque a estratégia que o Steve Bannon implementou aqui no Brasil, ela tá ganhando da gente ainda de WO, porque nós não estamos em alguns lugares. Agora a gente vai começar a ocupar os espaços. A gente vai para aquele portalzinho lá, roxinho, que faz live de games. A gente vai fazer lives aqui no canal diariamente, não nesse, né? No canal 2, o canal Carlito Neto. A gente vai ter o podcast com a estrutura física. Eu já aluguei a sala, graças à doação de um seguidor. A sala já está reformando. Os equipamentos começam a chegar hoje, inclusive já microfone, câmera, mesa de corte. Já está tudo se encaminhando. Só que a gente precisa, vou reforçar aqui de novo, fazer valer
a contra-resposta. Muita gente até perguntou para mim, inclusive, sobre a questão de como é que funcionaria os canais de cortes, que eu falei que com o canal de podcast a gente ia abrir para quem quisesse fazer cortes. E tem gente perguntando se a gente vai dar emprego, que tem gente que está desempregada. E não, gente, infelizmente a gente não tem como pagar um salário para ninguém. O que a gente está fazendo nesse momento aqui, e eu vou explicar para vocês melhor no canal do podcast, se você quiser saber mais, vai lá para entender. Eu vou explicar melhor lá nos próximos vídeos, que vai ficar aberto para quem quiser fazer corte dos vídeos lá do podcast e monetizar. Só que vai ter algumas regras que eu vou explicar para vocês, mas o resultado de monetização que vocês tiverem com o podcast, ou melhor, com os cortes do podcast, serão de vocês. Então, se você está desempregado aí, pode ser uma fonte de renda, mas a gente não vai estar contratando ninguém ou pagando ninguém para fazer esses cortes, porque a gente não tem capital para isso, infelizmente. Mas como esses conteúdos vão monetizar, vocês vão ter um retorno financeiro, evidentemente, como tem acontecido com outras pessoas. Mas existem algumas regras que eu vou divulgar no canal do podcast junto com o Guga Noblar mais à frente. Mas já fica aberto aqui para vocês e volto a pedir de novo a vocês. Se inscrevam no canal do podcast, o Sem Politiquês Podcast, se inscrevam no meu canal de live, o comentário fixo aqui do vídeo, para quem não sabe o que é o comentário fixo, é o primeiro comentário que fica aqui embaixo, tem a descrição do vídeo e tem o primeiro comentário que é onde vocês escrevem sobre o que é que vocês acharam do vídeo. Lá tem um comentário fixo, aí vocês vão clicar lá em mais, aí vai abrir todos os links que eu coloquei lá, aí vai ter link dos meus cursos, vai ter link dos livros que eu escrevi, vai ter link do canal 2, o canal de live, né, o Carlito Neto, vai ter link do canal do podcast, e eu tô vindo aqui falar para vocês sobre isso mais uma vez, porque o que está acontecendo em relação às fake news compartilhadas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo é uma questão estratégica, gente, por isso que a gente precisa contrapor, mas de forma flodada, como a gente fala. Vamos inundar as plataformas com conteúdo técnico de verdade, com os cortes do podcast, com live, ao passo de que onde um bolsominion entra, ele vai acabar olhando para mim e falar, pô, todo lugar que eu vou, tá esse cara aqui, deixa eu assistir o vídeo desse cara para ver o que ele tá falando. E assim a gente consegue transpor a bolha, a gente consegue furar a bolha e dialogar com as pessoas que às vezes não são nem bolsominions, mas acabam sendo desinformadas pelas bolhas que elas acabam fazendo parte, e a gente vai ter esse papel aqui. Então, mesmo que você não possa acompanhar todos os vídeos do podcast ou todas as lives, se inscrevam, gente, no canal de lives. E eu vou deixar para vocês aqui a reportagem no primeiro comentário fixo sobre essa cartilha do Steve Bannon, para vocês entenderem. É tudo estratégico, os absurdos que o Carlos Bolsonaro fala, que o Eduardo Bolsonaro fala, que o Flávio fala, que o Carlos Jordi fala, que a Bia Kicis fala, que a Carla Zambelli fala e que toda a base bolsonarista fala. Eles têm uma estratégia para isso, e o cara que desenvolveu isso para eles conseguiu eleger o presidente da maior potência econômica do mundo. Então, passado essas informações para vocês, comenta aqui embaixo o que é que vocês acham, se inscrevam no canal, nos dois, né, no podcast, no Sem Politiquês Podcast e no canal de live. Desculpa estar insistindo nisso aqui, mas é porque a gente vai dar um passo muito importante nas próximas semanas e vocês vão entender o principal motivo de eu estar fazendo esse apelo aqui para vocês, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.